Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita, Grupo Espírita Irmã Marisa. Todas as sextas-feiras nos reunimos para o Evangelho no lar. Vamos envolvendo agora, com muito carinho, o nosso irmão Vicente, que vai nos trazer a oração que Jesus nos ensinou e a prece inicial. Boa noite a todos. Nesse instante, vamos silenciando a nossa mente, acalmando nosso coração e levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecendo a toda a espiritualidade que nesse instante se alia conosco no nosso Evangelho. Agradecemos a todos pela presença e agradecendo também em especial a irmã Marisa, a nossa mentora da nossa casa, e assim, com a oração que Jesus nos deixou, vamos dar por início o nosso Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixas cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E nessa sintonia, vamos envolver a nossa irmã Ana, que fará para nós o livro de preparação do Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que nós possamos compreender as lições de hoje para que a nossa vida se transforme para melhor. E a lição de hoje do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a lição 45, Quando orardes. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição da derrogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa,
lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando orardes, e quando estiverdes orando, perdoai. Então, essa lição, queridos amigos, ela está realmente, Jesus, né, ciente das nossas deficiências, ele coloca essa condição da prece. Então, nós vamos ver que é uma necessidade, nós precisamos estar num patamar mais elevado na hora que no momento da oração. Nós precisamos estar buscando aquela sintonia com o alto. E como que nós podemos elevar o nosso pensamento? Como que nós podemos nos sintonizar com as esferas superiores se o nosso pensamento, se o nosso coração estiver carregado de mágoa, de ressentimento, de sentimentos negativos? Então, a hora da oração é aquele momento em que nós vamos buscando o melhor de nós, né? Tirando de dentro de nós as coisas ruins, para que realmente essa oração ela atinja o seu objetivo. Porque quando nós oramos, nós desejamos o bem, né? A prece ela tem esse objetivo maior, né? De nós estarmos ali fazendo a caridade para com alguma coisa, seja pedindo para nós mesmos, seja pedindo para o outro, seja agradecendo. Nós precisamos estar com o nosso coração em condição de receber, de ser receptivo. Então, ele coloca que examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa. Então, nós precisamos nos preparar para a oração, para a prece. Não podemos, de qualquer forma, né, nem sem essa preparação interior, nós não vamos alcançar o objetivo. Então, é necessário que o nosso coração esteja livre de qualquer mágoa, rancor, ressentimento contra o nosso próximo. Por isso que ele fala, perdoai. Nós precisamos estar com o coração limpo, porque não dá para nós querermos fazer o bem, fazer uma prece, se nós não estamos, de fato, com essa preparação interior. Então, como está o nosso íntimo verdadeiramente? Nós estamos orando com raiva? Nós estamos orando naquele momento de mágoa, muita mágoa do nosso próximo? Por isso que Jesus coloca essa condição, perdoai. Perdoai para que essa prece realmente seja benéfica para aquele que faz e para nós que oramos. Porque nós sabemos que o momento da prece é aquele momento em que nós entramos em sintonia com o alto, com Deus. Aquele momento que nós entramos em relação com Deus. E nós não podemos nos relacionar com as esferas superiores, com os bons espíritos e com o nosso Pai maior, se nós estivermos assim, né, nessa condição tão despreparada, né, interiormente. Então, como que nós vamos nos colocar submissos perante Deus, se nós não temos essa submissão de nos transformar primeiro, de nos preparar, de respeitar a prece como um instrumento, né, um instrumento que Deus nos coloca à disposição para o auxílio ao nosso próximo e a nós mesmos. Então, que nós possamos, em todo momento que nós formos nos dirigir ao alto, estar ciente de que aquilo que está dentro do nosso coração é que vai importar, né? Não são as palavras, porque palavras, nós podemos falar palavras bonitas, mas aquilo que nós estamos sentindo de fato é que vai refletir e que vai direcionar e modificar e conduzir, né, essa eficácia da prece para que ela realmente atinja aquilo que nós estamos desejando. Se for o bem, com certeza nós vamos conseguir. E assim, que Jesus nos abençoe e vamos esse momento envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Florial, que fará por nós o Evangelho de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre.
Estamos no capítulo 16, cujo título Servir a Deus e a Mamon. Vamos trabalhar o item 10, cujo título é A Verdadeira Propriedade, e esse item 10 está incluso nas instruções dos Espíritos. O Espírito que nos traz a mensagem da noite é M, um Espírito protetor, que ditou em Bruxelas, em 1861, o texto que nós faremos reflexão nesta noite. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis, talvez, que isto se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente. Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. E como esse trechinho está grifado, eu vou repeti-lo. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de 1 centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas, porque um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? Pois, se Deus não quiser que estes a recebam, os descendentes, nada prevalecerá sobre a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade divina. Poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação de seus sentidos e de seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Que mensagem bonita, bastante pertinente para os dias em que estamos. Cabe-nos fazer algumas perguntas para que possamos dar conta desse tema. E eu começaria fazendo a seguinte pergunta: qual a verdadeira propriedade do homem? O texto é claro. Eu perguntaria: algum de nós trouxe do plano espiritual no momento da reencarnação, no momento da organização desse plano reencarnatório, alguma moeda do que nós temos hoje nas nossas contas bancárias? Algum de nós, quando deste plano reencarnatório, trouxemos um átomo sequer das propriedades que temos? Nenhum de nós trouxe. E a pergunta que nos cabe ainda:
nós levaremos para o plano espiritual alguma das moedas que estão nas nossas contas bancárias ou algum dos átomos que estão em nossas propriedades? Também não levaremos absolutamente nada para o plano espiritual. Portanto, nos cabe a pergunta: o que nós temos hoje nos pertence? Se nós não trouxemos nada e nós não levaremos nada, isso não nos pertence. Porque se nos pertencesse, levaríamos junto conosco. Como não levaremos e sabemos disso, significa que o que nós temos hoje, todos os nossos bens, pequenos ou grandes, eles, na verdade, são empréstimos de Deus para que possamos tocar esta encarnação e colocarmos em prática os planos que traçamos para darmos conta desta encarnação. Se é um empréstimo de Deus, se usarmos bem, nós poderemos tê-los. Se nós não o usarmos bem, Deus poderá retirar de nós? Nós vemos muitas vezes notícias, rádio, jornal, televisão, de pessoas que tinham fortunas e de um dia para o outro a fortuna, por um motivo que seja qual for, lembrando inclusive a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, onde pessoas tinham fortunas de um dia para o outro, ou seja, numa única noite, todas as fortunas foram desfeitas. E nós vemos ainda hoje notícias de pessoas que eram milionárias e que de um dia para o outro perdeu. Pessoas que ganharam na loteria e por algum motivo, tempos depois, não tinha mais absolutamente nada. Por quê? Porque não fizeram bom uso das suas propriedades. Ou melhor, das propriedades de Deus que nos foi emprestada para que possamos dar conta. Então, a pergunta inicial, qual é a verdadeira propriedade? Seriam as propriedades que temos materiais? Não. A verdadeira propriedade são aquelas que fará sentido no plano espiritual. E quais as propriedades que fará sentido no plano espiritual? Essas propriedades serão compradas com o ouro que temos na terra? Não. Ora, se o ouro não a comprará, quais são essas propriedades que farão sentido no plano espiritual? É aquilo que nós possuímos, as nossas virtudes. São as qualidades do nosso coração. Portanto, as virtudes que estamos angariando nesta encarnação e que já estamos angariando a outras e várias encarnações, e nessa encarnação nós estamos conquistando outras e novas propriedades, são essas propriedades: o amor, a benevolência, a caridade. São essas virtudes que nos faz chegar no plano espiritual em uma condição diferenciada. Por quê? Porque na Terra, absolutamente nenhum título e nenhuma propriedade fará sentido no plano espiritual. Veja que interessante a próxima pergunta. Então, os bens materiais que o homem possui não constituem propriedade sua? Vamos lembrar do que nós levaremos para o plano espiritual. É uma passagem que nós temos no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. No item 8, cujo título é A Verdadeira Realeza, é um texto que foi ditado por um espírito que se auto-intitula Uma Rainha de França. E esta Rainha de França diz que quando chega no plano espiritual, os títulos que ela possuía não tinham validade nenhuma no plano espiritual. Que a sua realeza não tinha validade nenhuma no plano espiritual. E o que mais a impressionou é que aqueles que eram os seus servos,
aqui no plano terreno, lá no plano espiritual, tinham, entre aspas, títulos ou tinham uma posição hierárquica, por conta da moral que eles possuíam, infinitamente superiores à dela. Portanto, aquele que é servo aqui no plano terreno, no plano espiritual, pode ser um espírito elevadíssimo. E aqueles que têm títulos podem chegar no plano espiritual com os títulos debaixo do braço, com nenhuma serventia. Por isso é importantíssimo esse texto para entendermos o que é que nós devemos fazer com as nossas propriedades, com os nossos bens. E uma outra pergunta que é, estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riquezas deve o homem acumular? Ora, no nosso cotidiano, nós sabemos que no nosso plano reencarnatório, nós temos ao nosso lado todos os espíritos que precisamos ter ao nosso lado. São espíritos da qual nós somos devedores e que, portanto, precisamos ressarci-los não materialmente, mas moralmente. E por isso é importantíssimo sabermos como nós convivemos com esses espíritos, principalmente os nossos espíritos familiares, os nossos pais, as nossas mães, avós e avós, mas também nossos esposos, esposas e maridos, os nossos filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs. Eles não estão conosco ao acaso. São esses espíritos que nós precisamos dar conta exatamente dessa propriedade não material, mas moral. É com eles que precisamos ter paciência, amor, carinho, a caridade, que é o amor em ação. Portanto, a eles merecemos ser ouvidos. Ser ouvido significa ouvi-los nas suas demandas, o carinho, a abnegação. Tudo isso vai fazer com que os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, de estudo, de clubes sociais, das nossas casas espíritas, são esses que nós precisamos dar conta de ter com eles um bom relacionamento. E se dermos conta moralmente e eticamente, sem momento algum passarmos por cima deles para podermos ter ou uma posição, ou alguma propriedade, ou algum bem, ou alguma moeda, essa não será bem-vinda no plano espiritual. Portanto, nós precisamos saber como lidamos com esses irmãos. Mas também nos cabe perguntar: o que sucede ao homem quando a sua chegada ao mundo dos espíritos? Ora, é aquilo que nós acumularmos no plano terreno. É aquilo que dermos conta nessas relações que nós temos. Portanto, a que serve a nossa propriedade? Ela deve servir ao nosso bel prazer, às nossas satisfações pessoais, materiais, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo? Ou essas nossas propriedades devem servir para satisfazer as necessidades dos irmãos que mais precisam, dos irmãos que nos batem à porta constantemente, dos irmãos que nós cruzamos nas ruas todos os dias? O que é que nós podemos fazer por estes irmãos em relação aos bens e às propriedades que temos? Ora, se um vizinho passa mal, chama a ambulância e não pode levá-la ao hospital porque demora para chegar, e temos um veículo na nossa garagem, mesmo que seja de madrugada, e pudermos fazer essa tarefa de beneficência ao nosso irmão, essa caridade, e levá-lo ao hospital, e conseguirmos chegar a tempo,
dele ser socorrido e poder ser curado e voltar para os seus, e voltar para o convívio nesta encarnação, nós estamos utilizando os nossos bens materiais em relação aos nossos irmãos. Por isso, também nos cabe perguntar: a quem pertencem os bens da terra? Absolutamente não só os bens da terra. Todo o universo pertence ao Pai. Esse nosso planeta também é um planeta emprestado pelo Pai para que possamos dar conta da nossa evolução. A verdadeira vida não ocorre no planeta Terra. A verdadeira vida ocorre no plano espiritual. No planeta Terra, que poderíamos dizer ser um planeta escola ou um planeta hospital, é aqui que nós nos curamos, é aqui que nós aprendemos, e é com os nossos e com o que temos que nós nos curaremos e aprenderemos e estaremos dando conta do nosso progresso espiritual, de nossa evolução. Por isso, vamos cuidar bem do nosso planeta, vamos cuidar bem do meio ambiente, dos animais, das plantas, vamos cuidar bem dos nossos irmãos. E vamos cuidar bem dos nossos corpos, porque ele também é um empréstimo do Pai, para que possamos dar conta desta encarnação, irmos e virmos, falarmos e ouvirmos, pensarmos e agirmos. É com este corpo que nós temos condições desse pequeno instante de progresso. Cuidemos bem dele também, porque ele também é uma propriedade do Pai, que também ficará no plano terreno quando nós desencarnarmos. Nós não levaremos nem este corpo que estamos vestindo no momento. Por isso, nos cabe perguntar: como deve agir o homem em relação aos bens materiais? Ora, fazendo a caridade. A caridade material, ela deve estar aliada à caridade moral, o despreendimento do orgulho e da vaidade. E temos condições de, reconhecendo que nessa condição de espírito encarnado em que estamos, não podemos prescindir do seu auxílio, mas utilizarmos os meios que temos para o atendimento das necessidades. Claro, nós também temos necessidades, mas elas não devem se sobrepor ao orgulho e à vaidade. São as necessidades de estarmos encarnados, mas também as necessidades dos nossos irmãos, estarmos a serviço do próximo. Fazer a caridade. Nunca como um fim em si mesmo, para nós, porque isto é orgulho e vaidade. Se tratando de bens materiais, quais as propriedades consideradas legítimas? Como muito bem disse o texto, é aquela que nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, mas principalmente as propriedades que nós conquistamos sem ter passado por cima de nenhum dos nossos irmãos para ter. Sem termos prejudicado nenhum dos nossos irmãos. Essas propriedades, elas podem ser nós podemos ser usufrutuários delas e darmos condições de uma vida um pouco melhor materialmente, mas nós não podemos nos enganar, fazendo com que o prazer dos bens materiais se sobreponha ao grande prazer que é servir amor constantemente através da caridade aos nossos irmãos. E, por fim, caberia uma pergunta: pode o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter que a ninguém prestar conta? Será que nós podemos fazer com os nossos bens o que nós bem entendermos e nós não precisaremos prestar contas? Neste momento, nós lembramos de uma lição do Mestre Jesus, que é a parábola dos talentos, quando o Senhor, e podemos entender aqui o Pai,
distribui talentos para os seus servos e pede para que eles demonstrem, ao final de um período, o que eles fizeram com os talentos que lhes foi dado. Um deles entrega para o seu senhor o dobro daquilo que havia recebido. Ou seja, fez com que aquelas propriedades, aqueles bens materiais que lhes estavam emprestados naquele momento, fossem frutificados. Eles se multiplicaram. E aqui nós não estamos falando dos talentos materiais das moedas. Nós estamos falando dos talentos que nós temos. Principalmente o talento que recebemos gratuitamente, que é o talento da mediunidade. O que é que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade? Usando para o bem? Continuemos fazendo com que estejamos trazendo paz, esperança, conforto para os nossos irmãos, que a cada dia, neste momento, nós vemos bastante abalados em função de tudo que está acontecendo no planeta. Nós sabíamos que isso iria acontecer. Nós, quando do nosso planejamento reencarnatório, sabíamos que viríamos durante essa pandemia. Sabíamos quando iríamos desencarnar, em que condições, e inclusive dos nossos próximos. Por isso é importantíssimo termos clareza que ninguém vai de véspera. Todos nós temos o nosso momento de retorno. Mas o mais importante é que, se nós temos uma infinidade de irmãos que não conseguem compreender a lei da reencarnação, nós temos o nosso talento, que é a nossa inteligência, o nosso conhecimento, da qual podemos colocar a serviço desses irmãos, esclarecendo, acalentando, dando a eles esperança e mostrando a eles que a verdadeira vida não se dá aqui. E que esses irmãos que partiram antes de nós os reencontraremos em breve. Por isso, é importante que a condição de darmos conta desses talentos também não pode acontecer o que aconteceu com aquele servo, como mostra muito bem a lição de Jesus, que ao invés de fazer algo com o talento que recebeu, resolveu enterrá-lo para que ele não se perdesse. E quando o Senhor reencontrou, ele devolveu os mesmos talentos que ele havia recebido. Ou seja, não fez uso dos seus talentos. Portanto, as nossas propriedades, os nossos bens materiais, são esses talentos que devemos usar em benefício e em prol dos nossos irmãos. Seria importante destacar, durante o estudo que foi feito deste capítulo, 2 livros, 3 lições. Depois enviarei a todos, através dos grupos, 2 lições do livro da Esperança. A lição 46, cujo título é Moeda e Trabalho. E a lição 45, cujo título é Propriedades. Bastante oportuna essas 2 lições em relação à lição desta noite. Mas também no livro O Espírito da Verdade, na lição número 57, o título do capítulo é Caridade e Você. Ali estão cerradas muitas e bonitas lições que podemos utilizá-las nos próximos dias como uma lição de cabeceira, onde nós podemos analisá-la com muita calma, com muita tranquilidade, fazer a leitura, buscar ler novamente, fazer o entendimento, buscar linkar com as coisas que acontecem conosco. São 3 lições maravilhosas que eu indico que todos nós, ao final deste evangelho, busquemos essas 3 lições. E na esperança de que, sabendo que a verdadeira vida não se dá no plano terreno, mas se dá no plano espiritual, que aqui nós estamos apenas como aprendizes
e como assistidos, como enfermos que somos, para curar os nossos males e os nossos vícios e para aprender a verdadeira lição, para aprender e estarmos retornando para o plano espiritual em condições melhores do que aqui chegamos. Se nós dermos conta nesta encarnação, nós já estamos preparando uma nova reencarnação em condições diferenciadas da que nós temos hoje. Por isso, aproveitemos de todos os momentos, porque o nosso Pai, ele não nos desampara nunca. Se a situação não está boa neste momento, saibamos que tudo passa, não há desgraça eterna, não há problema que não tenha solução, tudo passa. Vamos lembrar sempre disso, mas por lembrarmos que estamos no mundo de provas, expiações, de expiações e provas, nós sabemos que aquilo que não está bom hoje, amanhã estará melhor. Mas quando estiver melhor, vamos lembrar dessa lição. Tudo passa. E, portanto, as coisas que não estão boas, que estão boas hoje, elas podem se deteriorar, porque nós precisaremos ter momentos de novos aprendizados. Se dermos conta de uma tarefa, nós receberemos outra, para que nós possamos progredir e estarmos chegando no plano espiritual com a verdadeira propriedade, que são as nossas virtudes, que é aquilo que encerramos no nosso coração de melhor com ética, com moral, para que possamos, no plano espiritual, não precisarmos de título, mas estarmos em condições de sermos recebidos com abraços, porque viemos para a batalha e retornamos vitoriosos. É essa a condição que o Pai, que Jesus, que os nossos mentores esperam de cada um de nós, e que os nossos irmãos que desencarnaram anterior a nós estão lá vibrando por nós, por cada uma das nossas conquistas e das nossas vitórias. Façamos da caridade o nosso bem comum. Façamos desta semana uma semana de muito aprendizado. Que a paz do Mestre Jesus, com esta lição de hoje, nos envolva agora e sempre, e que possamos ter uma semana muito melhor do que a que tivemos. Que toda essa vibração desta noite recaia sobre os lares de cada um de nós e sobre cada um dos nossos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. E nessa paz, e nesse amor, e nessa vibração, vamos envolvendo a nossa irmã Vera Casteca, que nos conduzirá nas vibrações desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Dando continuidade ao Evangelho, vamos às vibrações da noite. Que em tranquila serenidade e confiantes no amigo Jesus, entremos em vibração de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência. Vibremos para que Jesus possa nos envolver com a sua paz e que sua luz faça morada em nosso coração. Vibremos com os nossos melhores sentimentos de amor. Vamos dessa forma expandindo as nossas vibrações de amor e nos imaginando como um ponto de luz cobrindo todo o planeta. Vibremos amorosamente pelas equipes de acolhimento no plano espiritual, que recebe carinhosamente a todos os pedidos de ajuda e orações, fortalecendo a todos com muito amor. Vibremos com muito amor pelas pessoas que estão no grupo de vibração e que necessitam desse acolhimento espiritual. Vibremos pelos lares e famílias que passam por dificuldades e que possam receber todo o auxílio necessário. Vibremos pelos nossos lares, para que possa ter o amparo, forças para nos unir, e assim vencermos as dificuldades que porventura chegam até nós. Vibremos pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os lares,
como forma de conduta. E vibremos por todas as casas de orações e seus colaboradores. E com eterna gratidão agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga da nossa casa, a irmã Marisa, por todas as pessoas que melhoraram e que foram curadas de todas as enfermidades, inclusive a da Covid. E assim, vamos pedindo licença e vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos dando continuidade, envolvendo com muito carinho, com muito amor, a nossa companheira e amiga Fátima, que fará para nós a prece de encerramento. Que assim seja. Nesse momento, vamos pedir licença a Deus Pai, pedir licença ao Mestre Jesus, à irmã Marisa e a todos os benfeitores para encerrar o nosso Evangelho. E vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.